Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, fique por dentro das principais informações de Linhares e região no Sim Notícias, que está começando. Você vai ver na edição desta quarta-feira. Incêndio destrói casa em Linhares e morador pede ajuda para reconstruí-la. Polícia e Excelsa flagram furto de energia elétrica em fazenda de Bebedouro. Governo do Estado anuncia investimentos para 2018. Confira ainda a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Começa nesta quinta-feira, dia 1º de março, o prazo para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Sobre o assunto, eu converso com a contadora Ana Rita Nico. E o esporte você confere com o Diego Copes. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, a você na Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, muito obrigado pela audiência. Uma casa foi destruída por um incêndio no bairro Palmital, em Linhares. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o dono da residência perdeu tudo o que tinha. Roupas, móveis, utensílios domésticos, enfim, tudo ficou destruído. A pequena casa de madeira no bairro Palmital começou a pegar fogo por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira. O seu Rogério morava aqui sozinho, mas não estava em casa. Eu saí, quando eu cheguei, a casa tinha pegado fogo. Pedi tudo, até a roupa do corpo, comida, ganhado pela mão dos outros. Nunca aconteceu na minha vida. Confio em Deus. As chamas se alastraram e atingiram parte do telhado de casas vizinhas e até esta caixa d'água. Por sorte, ninguém ficou ferido. Foram os próprios moradores que acionaram o corpo de bombeiros. Tava o fogaréu alto, muito alto, e a gente ficamos até com medo porque tinha botijas de gás, né? Aí ficou aquele fogaréu que pegou até aqui, vocês estão vendo aqui, na lateral do vizinho, e foi muito tenso. Agora, sem ter para onde ir, o seu Rogério improvisou uma barraca no terreno ao lado. Desempregado, ele também perdeu todos os documentos e agora quer ajuda para reconstruir a moradia. Entendeu? Então, eu quero ajuda. Eu posso me ajudar. Os vizinhos começaram a ajudá-lo, mas segundo este morador, vai ser necessário um esforço grande para que seu Rogério consiga se erguer novamente. E a gente pede apoio também para ajudar ele, coitado, que ele precisa. Quem tiver aí um lençol, um guarda-roupa, alguma coisa assim que ajuda, né, ter solidariedade com ele, que ele é uma pessoa boa. Pois é, quem quiser doar algum tipo de material para construção para ajudar o seu Rogério a reerguer a casa, pode ligar para o número 99782-2468 ou ir pessoalmente ao local na Avenida Carlos Drummond de Andrade, no bairro Palmital. A Polícia Civil e técnicos da EDP Excelsa flagraram furto de energia elétrica numa fazenda próxima a Bebedouro, interior de Linhares, na manhã desta quarta-feira. O gerente da propriedade foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e liberado em seguida. Durante a inspeção, segundo a Excelsa, foi constatada uma fraude no medidor. Da energia consumida, apenas uma parte estava sendo paga pelo proprietário da fazenda, que deverá responder pelo crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal e pode pegar de 1 a 4 anos de cadeia, além de multa. É o que disse a Polícia Civil do município. Quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Então vamos acompanhar. O nosso cafezinho do dia a dia tem um elevado componente cultural para nós brasileiros. Para os capixabas, tem ainda uma relevância econômica e social. No nosso município de Linhares, por exemplo, a cafeicultura gera aproximadamente 77 milhões de reais somente na produção. Isso representa cerca de 30% do PIB do nosso agronegócio local. Temos ainda a economia de toda a cadeia produtiva em torno da cafeicultura. É renda e emprego para os linharenses e também para os capixabas. E por isso é importante ficarmos atentos para a possibilidade de o governo federal liberar a importação de café de outros países. Isso vai acarretar em graves prejuízos a toda a economia dos municípios capixabas. Representantes do setor agrícola estão mobilizados para tentar impedir essa ação
e defender nossos produtores de café e toda a sociedade. A reunião que haveria para uma possível liberação dessa importação foi cancelada, há dias atrás, mas o assunto pode voltar à tona e é preciso atenção. Muito obrigado, Franco, pela participação. Até a semana que vem. É hora de a gente conferir como fica o tempo nesta quinta-feira em nossa região. A quinta-feira será com predomínio de sol em quase todo o estado. As temperaturas em Linhares variam entre 23 e 34 graus. Colatina com mínima de 22, máxima de 25. Em São Mateus, variação entre 23 e 34. E em Vitória, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Não sai daí, você vai ver depois do intervalo. O governo do estado anuncia investimentos para o estado em 2018. É um instante só. O governo do Espírito Santo anunciou os principais investimentos para 2018. Educação, segurança pública e saúde são as principais prioridades. As ações e projetos do governo do estado para 2018 foram apresentadas hoje. As medidas têm como base o período de março a dezembro. O governador Paulo Artung assinou 12 decretos liberando 160 milhões de reais para diversas áreas, como segurança pública, infraestrutura urbana, educação e também saúde. Nós conseguimos terminar bem 2017, um resultado muito positivo. A economia do Espírito Santo voltou a crescer, assim, na frente do Brasil. Voltamos a gerar empregos, que é a coisa mais importante para o nosso povo, para a nossa gente. O Estado voltou a investir com recursos próprios, que é um desafio dos governos no nosso país. Pisamos em 2018 com um pé firme para uma boa caminhada. Para a segurança pública serão repassados 40 milhões. 40 milhões para a Polícia Militar e Polícia Civil. Comprar coletes, viaturas, armamentos, reformar delegacias. Entre as ações de planejamento, na educação, 50 milhões de reais serão repassados aos municípios para o aumento da oferta de vagas em creches. Construção, ampliação, reforma de creches, em parceria com os municípios. Então, serão estabelecidas parcerias com os municípios que fazem parte do PAIS, o nosso programa de aprendizagem voltado para a educação infantil e do ensino fundamental. Então, estamos liberando de imediato 50 milhões com recurso do Tesouro e estamos negociando, junto com o BID, um programa mais amplo de mais de 200 milhões de reais que vai completar no futuro esse recurso. Contra a crise hídrica, está prevista a conclusão da elevação do rio Jucu e construção de novas barragens. Nosso objetivo é concluir 32 barragens de uso múltiplo e mais 6 barragens em assentamentos rurais esse ano. Essas barragens visam dar mais segurança hídrica. O que é isso? Garantir água para o produtor rural, mas sobretudo para o consumo humano também. O Espírito Santo passou aí por 2 anos e meio, 3 anos de uma estiagem muito severa, dizem os pesquisadores, a mais severa dos últimos 80 anos, e esse programa ele visa garantir, trazer mais tranquilidade, mais segurança em termos de provisão de água para o produtor rural, também para o comerciante, para o industrial, enfim, para os diversos tipos de uso, por isso uso múltiplos nas diversas regiões do estado. Vamos agora conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 407 a saca. Arábica 7, R$ 387. Conilon tipo 7 está valendo R$ 302 a saca. E agora atualizando as informações esportivas com o Diego Copp. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Olá, boa noite. Olha, o atleta linharense de para-jiu-jitsu, Rafael Salgado, venceu o Campeonato Sul-Americano em São Paulo. O Rafael, que é portador de esclerose múltipla, passou a treinar jiu-jitsu há 1 ano e 6 meses, mas somente neste ano é que o atleta começou a competir no para-jiu-jitsu. E ele já contabiliza vitórias não só na carreira, como também na vida pessoal. O Rafael já tem novos desafios. Um deles aconteceu no dia 10 de março, em Londres, e o outro será realizado em Abu Dhabi, também neste ano. Muito bacana aí o Rafael, motivo de inspiração para todos nós, representando o nosso Brasil.
Por hoje é só. Até amanhã. Muito obrigado, Diego, pela participação. Até a próxima edição do Sinotícias. Olha, depois do intervalo eu converso com a contadora e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade, Ana Rita Nico. Ela fala sobre o início do prazo para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Já começa nesta quinta-feira, dia 1º. O bate-papo é depois do intervalo. Minha gente, começa nesta quinta-feira, dia 1º de março, o prazo para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Tem que tomar muito cuidado, hein? Ao meu lado está a contadora Ana Rita Nico, da Nico Contabilidade, ela que também é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade. Tudo bem, Rita? Tudo bem. Rita, mais uma vez chegou esse momento, um momento que tem que ter muita atenção, principalmente aos prazos, né? E fazer direitinho a declaração, né? Com certeza, né, Cláudio? Ficar atento. Quem de fato, assim, para que as pessoas que estão nos acompanhando ficarem por dentro, quem de fato está obrigado a fazer declaração, Rita, pessoa física nesse ano? Então, esse ano estão obrigados a declarar o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559 no ano de 2017, né? Também estão obrigados as pessoas físicas, produtores rurais, que receberam atividade rural, rendimento de atividade rural superior a R$ 142.798, bem como as pessoas que tiveram ganho de capital na alienação de imóveis, né, de bens. Que já é padrão. Já é padrão. Que tem patrimônio, que, né, bens, no ano, em 31 de dezembro, teve um patrimônio, conjunto de bens superior a 300 mil, essas são as regras básicas. Essa faixa anual que você falou de 28, seria o salário de 1.900 acima. Isso aí. Aí já tem imposto de renda. É, isso aí. Então, quem trabalha de carteira assinada, obviamente a empresa já fornece essa declaração aí, né? O comprovante de rendimento. O comprovante, melhor dizendo, de rendimentos. Ok. Rita, agora além das mudanças em relação a dependentes que a gente viu aí que baixou, né, a faixa etária, tem mais alguma novidade que nós aqui não estamos sabendo ainda para esse ano? A Receita Federal, ela sempre busca aprimorar, né, tanto em tecnologia quanto em informação, né? E esse ano, como você já falou, os dependentes de 8 anos ou mais, né, 8 anos completados até 31 de dezembro de 2017, estão obrigados, os contribuintes que têm esses dependentes vão estar obrigados a informar. De 8 anos para cima. De 8 anos para cima, estão obrigados a informar o número do CPF. Essa turma já tem que ter CPF, né? Hoje a partir do ano que vem, todo mundo, né? Então, já sai já nasce, da maternidade com CPF. Olha como que no Brasil as coisas são bastante ágeis quando a ideia é arrecadar, né? Interessante isso, né? Porque o sistema ele vai cercando de todos os lados. Vai. Cada dia mais é o que eu falei. A Receita Federal vai se aprimorando para buscar informações mais eficientes, né? Outra novidade, Cláudio, outras novidades são de que agora, a partir desse ano, que ainda não é obrigatório, mas já tem os campos lá, quem for preencher a sua declaração vai ver que quem tiver imóveis, né, declarar imóveis, a Receita agora criou 2 campos, de número do registro do imóvel e a data da aquisição. Específico para isso. Não tinha isso? Não tinha. Esse ano ainda não é obrigatório preencher esse campo, mas a partir do ano que vem já vai ser. Então é importante que a pessoa já se organize aí, porque o ano que vem ela vai estar obrigada a informar esses dados. Bem como na aquisição de veículos também o número do Renavan, que não é obrigatório esse ano, mas no ano que vem passa a ser. Uma coisa interessante também é que a Receita, esse ano, quem tem imposto a pagar e que resolver pagar em cotas, ela vai conseguir tirar todos os DARFs, emitir, né, todos os DARFs de todas as cotas já na entrega da declaração. Até o ano passado você tinha que esperar a taxa Selic para gerar cada DARF a cada mês, né, correndo o risco de esquecer de pagar. Agora você consegue emitir todos no mesmo prazo da entrega da declaração, que é 30 de abril. Entendi. Né? Rita, nessa correria do dia a dia, cada um com sua atividade profissional, o ideal, né, pessoa física, é procurar uma orientação do profissional contador? Com certeza. Não tentar fazer por conta própria, que pode fazer coisa errada. É aquele negócio, né? O profissional de contabilidade, ele tem um olho clínico, né? Ele tem um olhar clínico, então ele avalia variação patrimonial, questão de caixa, e dentre outras informações
a questão de o que é substancial, importantíssimo numa malha fina. Então, para se tomar até mais cuidado, né? Claro que tem que ter todo cuidado, fazer tudo corretamente, mas tem alguns campos, algumas fichas que você preenche na declaração de imposto de renda, que elas são automáticas numa malha fina. A Receita, ela busca essa informação de forma automática, então tem que tomar um cuidado dobrado. E o profissional de contabilidade tem essas habilidades, tem esses conhecimentos, né? Pois é, e muitas vezes a pessoa está acostumada ali, eu estou falando aqui do trabalhador de modo geral, né, ganha acima, né, desse valor que a gente falou, mínimo para ser tributado pelo imposto de renda. Às vezes, de repente, recebeu uma herança ou recebeu o valor de um carro que vendeu, às vezes se esquece de colocar isso também, né? Claro. E é um problema, né? É um problema, nossa, assim, a gente... Fora as implicações, né, que essas doações, heranças têm em relação a impostos, na declaração, né, para o contribuinte. Então, por isso que a gente fala, procure o profissional de contabilidade que ele tem todas essas informações. Ter esses comprovantes, nota fiscal, tudo isso é importantíssimo, né? É claro que o profissional, assim como o contribuinte, junto do seu cliente, do contribuinte lá, ele vai avaliar qual a melhor forma dele declarar, se no modelo completo, se no modelo simplificado. Uma vez ele optando pelo simplificado, essas despesas elas não vão ser obrigadas a serem informadas, né? A ser comprovadas, né? Porque você não vai declarar, então não vai ser obrigada. Mas assim, é importante ter, e durante o ano, você já ter essas informações e guardando, organizando essa documentação para você não ser pego de surpresa. Eu preciso declarar uma despesa e não ter esse documento em mãos, né? Ô Rita, o prazo vai até dia... 30 de abril. 30 de abril, importante não deixar para a última hora, que aí a coisa complica, né? Verdade. Sobrecarrega o sistema. Com certeza, né? Rita, em relação à malha fina, você falou que tem que ter bastante cuidado em relação ao que está sendo declarado e o que efetivamente recebeu, né? Porque a fonte pagadora lá, se tiver alguma diferença, a Receita vem Sem dúvida, Cláudia. Esse é um dos campos, das fichas, que assim, a investigação é automática, né? O sistema da Receita é automático. Faz uma varredura ali. Então assim, se o contribuinte, né, o profissional de contabilidade declara qualquer valor diferente do que a fonte pagadora declarou, é malha na certa. Pode ser que a outra parte tenha informado errado, mas até isso acontecer, isso dá um trabalho, então tem que ter muita atenção. Tem que ter fidelidade àquilo que realmente declarou e o que foi recebido, né? E uma coisa importante também é que o contribuinte, às vezes ele declara só o rendimento do emprego que ele está atualmente, que ele está exercendo, a atividade que ele está exercendo atualmente. E muitas das vezes o cara trabalhou um mês em outra empresa, ou fez algum serviço como autônomo, enfim, teve algum outro rendimento e não se lembra, não se atenta, acha que é só da atual. E aí, uma vez que ele está obrigado a declarar por causa do rendimento, que seja da fonte, né, do rendimento atual, da empresa onde ele trabalha atualmente, ele tem que declarar todos os rendimentos dele, inclusive aquela empresa que ele já saiu, né? Pois é, no caso das restituições, essa questão dos gastos com saúde, com educação, esses documentos são importantíssimos guardar, os comprovantes, né? Eles não são só importantíssimos, eles são obrigatórios, são fundamentais, né? Porque a Receita, por 5 anos, você fica à disposição, né, da Receita para qualquer averiguação, solicitação de comprovação de documento. Ela pode pedir esse documento. Qualquer momento. 5 anos? 5 anos. Até é interessante assim, porque se você for consultar, depois que você envia sua declaração, você consulta lá que a declaração já foi processada, aí o contribuinte pensa, eu, né, já estou tranquilo, minha declaração foi processada, está tudo ok. Pode ser que sim, pode ser que não. A Receita pode te pedir durante 5 anos aí, né, documentação, comprovação de despesa. Se não tiver, então, pode pagar multa aí. Então, se ele não tiver essa comprovação, ele pode se complicar, né? Só para a gente finalizar, você falou aí sobre os bens imóveis, né? Lote, casa, de repente alguém que negociou aí na hora de declarar. Esse campo não é ainda obrigatório, como você falou. É o campo do número do registro. Do número específico do registro. Mas há um contato direto, né? O cartório, assim que você faz uma escritura lá de um terreno, é automático e ele informa a Receita, né? Informa para a Receita. Então, quando você vai no cartório, registra a sua escritura, o cartório informa a DOI, né? Chama de DOI, e DOI mesmo. Né? É a Declaração de Operações Imobiliárias. Então, o cartório já mandou essa informação para a Receita Federal. Ali ele informa valor e tudo? Tudo, data, número do registro de matrícula. Então, na hora de declarar, se declarar um valor diferente, tem problema aí. Exatamente. Que vai cruzar o que o cartório diz com o que você está dizendo, né? A Receita não criou esse campo à toa, né, Cláudio? Tá vendo? Então, vai ser ficar atento, de todo jeito.
jeito. Não tem para onde correr, né? Não tem. E vai cada vez a coisa ajustando mais aí, né? Gente, e haja órgão, e haja sistema tão eficiente quanto o brasileiro, né, na arrecadação de impostos. Verdade. Enfim, né, é o nosso país. Eu agradeço muito aqui a presença da conselheira do Conselho Regional de Contabilidade, a Ana Rita Nico, da Nico Contabilidade aqui de Linhares, trazendo esses detalhes. Começa nesta quinta-feira, dia 1º. Parece que é muito tempo, mas é muito rápido e vai até o finalzinho de abril, né? É isso aí, Cláudio. É bastante rápido. Obrigado, Rita, pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde. Tá joia. Gente, você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, obrigado pela sua companhia de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco através da nossa página no facebook.com/tvcinlinhares. Para rever esta entrevista, acesse também o nosso canal no YouTube, pode compartilhar, inclusive, para quem não pôde assistir aqui pela televisão. Já o telefone da redação aparece aí, é o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.